Hoje é dia de Fiat Fastback. Esse carro que em 2018 no lançamento eu tive o prazer, o privilégio de puxar a cortina no Salão do Automóvel para desvendar o carro conceito. De lá para cá muita coisa foi feita, então a gente tem hoje o SUV, né, Coupé da Fiat. Lembrando que a gente tem três versõezinhas aí, a Audace, a Impetus e essa que nós vamos testar, que é a Limited Edition. A versão de entrada ela vem com motor 1.0 turbo de 130 cavalos, câmbio CVT de 7 marchas, com uma diferença, né? Quando a gente pega a topo de linha, que é essa versão aqui, ele vem com um motor 1.3 de 4 cilindros, com câmbio automático um pouco mais bem casado, né? Esse conjunto. E gera 185 cavalos aproximadamente, tanto no etanol quanto na gasolina, 180 cavalos na gasolina. Torque, a gente está falando de 27 kgfm de torque, então é um conjunto bastante robusto, né? E só vem nessa versão topo de linha, que é a Limited Edition. Todos são equipados com farol Full LED. A gente tem aqui uma entrada de ar que é verdadeira, todo o acabamento e vamos combinar, que carro bonito, hein? Ao vivo ele tá mais bonito que pelas fotos. Eu acho que esse aplique lateral plástico, né, tanto na traseira quanto na dianteira, foi um pouco agressivo demais. Eles capricharam, né, quiseram dar um pouco mais de volume. Pelas fotos, para mim, parecia estranho e ao vivo ele ficou muito melhor do que eu imaginei. Então, você tem aqui farol Full LED, essa grade em preto brilhante. Lembrando que a gente tem uma versão que essa daqui é by Abarth, né, que é a versão esportiva, teoricamente, da Fiat, que de esportivo, de fato, é um pouco mais dos adesivos que compõem, né, toda a carroceria, a parte do motor que a gente vai mostrar. Então sempre uma mençãozinha no escorpião, né, da Abarth, mas enfim, é um carro bem bonito. Eu acho que eles acertaram a mão, assim como todos os carros pós-Argo, pós-Toro, né, não teve um modelo que a Fiat errou a mão com o visual. De verdade, ficou lindíssimo. As rodas são em liga leve, ela tem um adicional, né? A cor também, esse cinza vulcano. As cores variam de 900 a 1.900 reais de acréscimo. Essa é 1.900 reais. A assinatura aqui você vê que é bem marcada, a traseira muito comentada também, mas o carro ficou com cara de ar superior do que os concorrentes. Ele fica com um ar superior da categoria que ele propriamente vem brigar. A gente tem ali uma saída de escapamento que é fake, um para-choque também bastante pronunciado, todas as menções, né, ó, Powered by Abarth, mas basicamente são mais as nomenclaturas mesmo. Enfim, carro que ficou bem bonito de shape e eu adorei. O teto é bicolor. A gente tem um preto brilhante e esse cinza vulcano que segue toda a carroceria, indo até o final dele, descendo bonito aqui pelo vidro traseiro bem deitado, né? Por que o carro é fastback? Por causa desse vidro aqui, ele é bem deitadão e fica bacana o shape, né? Qualquer carro fastback fica bonito, dificilmente um carro não ficaria bonito com esse visual. No interior a chave é presencial, eu vou dar partida. Você tem um painel 100% digital com várias informações legais. Eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. Por exemplo, né? Marquei a ré aqui, a câmera, inclusive a câmera traseira também muito boa. E eu vou abrir a porta, só para vocês terem ideia de como aparece no painel. Porta aberta, mas logo uma menção, né? A posição do câmbio que não está em P. Aí eu volto aqui. É muito legal a comunicação e os gráficos desse painel, uma coisa que me chamou muita atenção, eu gostei bastante. Quando a gente vai para a central multimídia, ela é de 10 polegadas, também é uma central bem completa, ela tem Apple CarPlay, Android Auto e em nenhum momento eu preciso de cabo. Isso é ótimo, não fica aquele monte de cabo perdido. Quando a gente olha para o ar-condicionado, o botão também são duas funções, né? Você pode ter a função de temperatura, por exemplo, que agora acendeu, então é a temperatura que eu vou regular aqui. Regulei para mais ou para menos a temperatura do ar-condicionado. Se eu simplesmente quiser a velocidade,
eu volto no botão, clico de novo, então ele faz duas funções ao mesmo tempo. Gosto muito. Aqui a gente pode ligar e desligar o controle de estabilidade e tração. Aqui é o auxiliar, né, de estacionamento. A tecla TC+, que vinha muito naqueles carros na estrada, e torque, né, que ajuda o diferencial, o blocante do diferencial. Aqui a gente pode desligar a tela, porque ela é bem grande, como é uma tela ampla, eu posso deixá-la desligada ou ligada durante o dia. Falando um pouquinho do volante, ele é bem esportivo, ele tem uma base quase reta aqui, multifunções, aí você tem também o pedal shift atrás, você pode aumentar ou diminuir as marchas, você também pode fazer a troca, né, do som por esses dois botõezinhos que ficam atrás do volante, então ele é bem completão, eu acho o painel bonito, você tem uma mistura de plástico um pouco mais liso aqui com umas ranhuras em um tom de cinza, ali você vê a plaquinha, né, Abarth Limited Edition, aí um pouco mais abaixo volta o plástico mais preto, o porta-luvas desce macio, tem amortecedor, todo o acabamento lateral para vocês verem. Aqui a gente tem, né, um acabamento com o couro e uma costura para o apoio de braço, então toda essa mistura entre cinza, preto, tipos de plásticos e um acabamento ali em couro. O banco em couro tem várias ranhuras, alguns detalhes que deixa ele ainda mais sofisticado, né? Tanto no meio, as laterais mais lisas, tem uma costura também em detalhe bem marcada. Eu achei de bom tom e bom grado esse banco. A parte do tapete tem aquela travinha para proteger e segurar o tapete para não correr na pedaleira, né? Quando a gente vem para o câmbio, para a alavanca de câmbio, nós podemos fazer a troca de marchas também por ela, diminuindo e aumentando por aqui, ou simplesmente deixando no D. Voltando para o parque, a gente tem o auto hold, que eu vou falar para vocês no uso do dia a dia, o start stop, que de certa forma me incomodou um pouco, porque ele desliga muito rápido, e aí eu acabei desativando a função, e o freio de mão elétrico. Dois portas-copos, objetos, um apoio de braço, esse apoio de braço aqui, um acabamento bom, de bom toque, e ele é bem profundo, cabe bastante coisa. Uma coisa muito legal do carro quando ele quer ficar esportivão também, ó, é o teto escuro, tá vendo? Todo preto para dar aquele ar mais esportivo ainda. Antes de ir para trás, quero mostrar para vocês a tecla do escorpiãozinho aqui, que é a tecla Sport. Vai aparecer Sport no painel e entrega um pouquinho mais, né, de potência, uma resposta mais rápida do acelerador e do câmbio. Já no banco traseiro, para entrar e sair é tranquilo, apesar da caída do teto. A gente tem aqui 4 dedos de distância para o banco da frente, está regulado para mim, eu tenho 1,73 m. Aqui você não tem, em uma visão passarinho, para vocês terem ideia, eu não consigo colocar meu pé aqui. E tem uma altura considerável de quase 4 dedos para quem vai no meio, então é chatinho. Aí a gente tem a saída do ar-condicionado, uma tomada USB. Já para quem senta no meio tem esse relevo, né, uma altura que acaba atrapalhando um pouco, tanto no encosto quanto no assento. Mas para quem senta ao lado fica confortável e a inclinação também do encosto é maior e é mais adequada. A gente tem Isofix, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo. Além disso, a gente conta, né, com um porta-objetos que fica atrás do banco dianteiro do passageiro. Pedimos ajuda aqui para a Isadora e para o Marcos. Marcos com 1,96 m, a cabeça fica um pouco apertada, né? E o joelho eu nem comento. Mas aí da Isadora coube direitinho, a Isadora tá felizona. Aí. O banco tá regulado para mim, então 1,73 m. Se você precisa de muito espaço no porta-malas, com toda certeza o Fastback pode entrar na sua lista aí de prioridades, porque ele conta, segundo o fabricante, com 600 litros de capacidade. Gente, é grande mesmo, hein? Grande, grande, grande. E aqui mais abaixo fica o step, que é emergencial. E outra coisa legal é como abre o porta-malas, né? Então você tem uma abertura muito ampla que permite colocar qualquer tipo de objeto praticamente aí dentro desses 600 litros. O motor, como comentei com vocês, são 185 cavalos na gasolina, vem com aquele selo, né, marcando aqui a Abarth
Limited Edition. Mas não tem nada demais, nada de diferente. Você tem uma mecânica tradicional, o que depois no pós, né, na manutenção, é uma grande vantagem. Lembrando que são 27 kgfm de torque, independentemente do combustível, tanto no etanol quanto na gasolina. São 185 cavalos no etanol, motor de 4 cilindros, né? E nessa vida de São Paulo, no anda e para, quando a gente tem o ACC, é muito mais confortável. A gente não tem essa tecnologia no Fastback. Se eu tivesse que apontar alguma coisa que me faz falta de verdade, é o ACC. Do mais, a performance dele é muito interessante. Quando você clica no botão Sport, ele sobe o giro rapidamente e ele de verdade traz uma pimentinha Sport, porque muitas vezes o botão Sport só tá ali como uma coisa decorativa, e não é o caso do Fastback. O câmbio é automático de 6 marchas, ele faz hoje, né, o consumo está na casa dos 13,5 na gasolina em circuito de estrada, ou na cidade fazendo na casa dos 11, por aí também com gasolina. Quando a gente vai para o etanol, na estrada faz por volta de 10 km por litro, e na cidade em circuito misto na casa dos 8 km por litro. Dá uma pisadinha aqui para vocês sentirem. Ele é bem espertinho, viu? Ele é bem espertinho. E foi uma das coisas que me chamou muito a atenção. Eu não esperava essa performance do Fastback. Eu falo para vocês no vídeo do Pulse, ele tem um delay ali do acelerador que me incomodou bastante, no caso do Pulse. E o Fastback foi uma grata surpresa na performance, porque a tocada dele é muito mais próxima dos carros que eu gosto de dirigir. Então assim, um carro mais firme, um carro que faz uma curva um pouco mais pregado no chão. Então é um carro realmente interessante nesse sentido, eu gostei muito. De novo, não esperava, não era o que eu estava esperando dele. Ó, vou acelerar aqui. É realmente muito gostoso. A direção também é um pouquinho mais direta. Enfim, foi uma grata surpresa. Ele vem com a frenagem automática de emergência. Também conta com um alerta de mudança de faixa, controle de estabilidade e controle de tração. Ele tem uma máxima de 210 km por hora. E no dia a dia, a parte da suspensão ela é muito bem calibrada. Ele não é um carro todo molenga, bobo, mas em contrapartida ele é um carro muito macio e confortável. E a altura dele com relação ao solo atende bem em São Paulo. Então é um carro que, para o dia a dia, em grandes centros, né, como a gente faz o teste aqui, ó, vários lugares, buracos, assim, é bem complexo. Em nenhum momento pegou e o carro foi valente, digamos assim. Outra coisa que impressiona é a parte do mapa e os gráficos aqui da mídia. Achei eles bem modernos, e quando a gente engata a ré, ó, a câmera de ré é extremamente ampla, então consegue ver tudo. De verdade é um carro que eu teria na garagem, e eu não estou sendo paga pela Fiat para falar isso, tá? Fique bem claro aí aos meus seguidores, que alguns acabam falando umas besteiras sobre isso, mas eles não me deram nem um centavo. Fiat, inclusive, se quiser me pagar, não tem problema não, porque eu gostei do produto. Eu compraria, minha irmã acabou de comprar um, chegou na casa dela anteontem. E de verdade, aquele nosso boa garoto, que eu gostei muito do novo Fiat Fastback. Vamos falar de preços. Uma coisa muito curiosa do Fastback, que antes de divulgarem os valores, para todo mundo que eu perguntei o preço, não é um pessoal de mercado, não um jornalista automotivo, ninguém de mercado. O usuário, né, quem vai comprar o carro de fato. Perguntei para as pessoas o quanto eles achavam que o carro vinha, né, a quanto vinha o carro. A média de chute foi R$180 mil, isso de média. Teve gente que chutou mais, teve gente que chutou um pouco menos, mas a média R$180 mil. Bom, vocês já sabem que os carros partem de 129 a 149 mil reais, então a gente tem uma gama aí de 3 versões, e com alguns acréscimos, por exemplo, cor. A única cor que não tem custo nesse preço de 149 é o preto. Fora isso, você vai investir 999, né, 990 mil reais, ou
quase R$2.000 também para uma outra cor que nem essa, que é a cinza vulcano. Então ela custa R$1.990 exatamente. Então tem esse acréscimo e além disso alguns outros pacotes. Mas uma coisa interessante é que a sensação de preço dele é menor do que o que ele representa para as pessoas. Então o carro, por ter ficado maior do lado de fora, não entre eixos, porque ele é o mesmo do Cronos, mas ele ficou maior visualmente, né? E o fato dele ser um fastback, dar essa esportividade, ele tem um ar de carro mais sofisticado do que a categoria dele. E aí as pessoas entendem que ele custa mais caro, mas na verdade ele não custa mais caro. Foi o único lançamento que eu vi que eu falei, nossa, realmente é um carro que hoje acho que vale a pena, porque a gente tá com os preços e o mercado tá tão bagunçado, tá tudo tão maluco, que deu essa sensação no Fiat Fastback. E aí sobre o conjunto, né, da motorização desse 1.3 com o câmbio automático, para mim é o melhor dos mundos. Eu não gosto do CVT e acho que fica devendo um pouco o motor 1.0. Então, se tivesse que escolher dentro da gama, de fato iria com o topo de linha, que é essa versão aqui. Outro ponto a considerar, quando a gente fala em porta-malas de 600 litros, gente, quem precisa de porta-malas desse tamanho tem família. E aí eu mostrei pra vocês, o meu marido, com 1,96, ele não cabe nesse carro, ele não anda atrás desse carro. Eu, com 1,73, ando no limite ali de conforto. Talvez o limite de tamanho seria 1,80 m, eu não tinha ninguém aqui com estatura de 1,80 m para o teste. Mas eu estou num limiar entre conforto e não conforto, talvez 1,80 m seria o final, e 1,96 com toda certeza não dá. É a mesma coisa que o Nivus. Quando você coloca o Nivus, meu marido também fez esse teste no Nivus, ele não cabe, ele não entra. Pra que tanto porta-malas? E aí a métrica é a mesma, né, do Nivus, porque a gente tem um carro com bastante porta-malas lá também, aqui também um carro com bastante porta-malas, mas você tem um entre-eixos curto, e aí você não tem espaço interno para as pernas traseiras, e aí fica um pouco estranho ao meu ver. Então, se eu não tivesse a necessidade de família, ou as pessoas da minha casa fossem de estatura menor, ótimo, super funciona pra mim o Fastback. Agora, com a turma que eu tenho gigante, ficaria difícil acomodar ali atrás. E aí eu posso abrir mão do porta-malas, desse tamanhão todo de porta-malas, por mais espaço entre as pernas dos ocupantes do banco traseiro. Além disso, a gente tem a consideração dos 4 airbags. A gente sabe que todos os carros da categoria vêm com 6 e esse vem somente com 2, faltando os 2 de cortina. De qualquer forma, mesmo com todas essas observações que eu fiz para vocês, eu ainda vejo esse carro como uma ótima opção. Eu fiquei surpreendida de verdade. Surpreendida em especial pela performance dele. Ele já saiu daquele patamar do Pulse. O Pulse tinha um delay do acelerador que me incomodou muito. Esse carro não, ele não lembra nada disso, ele é brilhante nas retomadas, o carro é muito esperto, adorável no dia a dia. Eu adorei a experiência com o Fastback, então a experiência de tocada do carro é muito boa. E eu tive vários dias de uso com ele, eu achei sensacional. Suspensão confortável, então não tenho o que falar realmente da performance do novo Fastback, eu adorei. Tem só esses pontos com relação a tamanho, espaço e tudo mais, que aí para qualquer outro da categoria teria que levar em consideração também, né, porque a gente não tá num SUV grande, aí você vai ter que comparar com os demais, e aí comparar, né, com a Chevrolet Tracker, com o próprio Creta, com o Nivus, enfim, todos eles têm um penaltizinho de espaço também. Eu achei, gente, de verdade incrível, foi uma ótima experiência. Ponto mais do que positivo, conjunto mecânico, motor e câmbio. Foi brilhante o que fizeram aqui no Fastback. Me lembro muito bem dele em 2018, até porque eu participei dessa revelação do carro na oportunidade lá no Salão do Automóvel. Fui a pessoa a puxar a cortina na hora de revelar o carro. E eu fiquei muito encantada com o que eu tinha visto lá e mais ainda em ver o carro agora de fato
executado. O projeto, lógico, com as alterações devidas, mas executado saindo do papel. Então é isso. Se você ficou aqui até agora, dedo no like. Não tenha preguiça, não vai cair o dedo. Se você me der um like por esse vídeo, escreve algum comentário aqui o que você achou do Fastback, se você compraria, se você achou que o preço também, se você teve a mesma sensação que eu, e se você tem os seus amigos aí que tiveram a mesma sensação que eu, escreve aí, por favor, aí embaixo do vídeo. Me segue nas redes sociais, eu tô lá no michellej.73 no Instagram, tá bom? Beijo, vou ficando por aqui, tchau, fui!